Após os ataques de 7 de outubro, observamos na mídia, especialmente da Espanha, um aumento das hostilidades contra Israel e os judeus. Não víamos algo assim desde o evidente cenário do Holocausto. Isso não tem precedentes, e muitos dizem que a estratégia tradicional de tentar explicar já não serve mais, que precisamos de uma nova estratégia de comunicação. E graças a Deus que temos organizações como a ACOM que assumem toda essa luta, que tomam essa frente. Estou com Rosa Regia, vice-presidente e porta-voz da ACOM, cientista política com experiência nos setores político e corporativo. Ela é analista de mídia na Espanha e também em outros países, analisando assuntos relacionados ao Oriente Médio e temas de antissemitismo. E seja bem-vinda ao nosso canal. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estarmos com você e pelo trabalho que realiza divulgando e lutando. Obrigada. O que está acontecendo? Como está a mídia na Espanha em relação a Israel? É possível combater isso? Sim, na Espanha e em vários lugares do mundo, especialmente na Europa, que conheço melhor. A Espanha é meu país e estamos passando por isso aqui. Estamos vivendo isso a partir das instituições, estamos sofrendo assédio por parte do poder estatal, das instituições públicas, das universidades, dos parlamentos, dos ministérios. Então, esse é o grande drama na Espanha, que há uma exposição e uma certa perseguição por parte das instituições públicas, com o dinheiro de todos os espanhóis, que inclui o dinheiro de todos os judeus espanhóis que pagamos impostos e vemos que isso está sendo usado contra o nosso próprio interesse legal, em alguns casos social, em outros também midiáticos, ou seja, realmente existe uma perseguição deliberada contra pessoas. Vimos muitos exemplos nos últimos 2 anos na Espanha, isso não é novidade, ou seja, na Espanha, a tendência antissemita vem principalmente do grupo BDS, o grupo discriminatório BDS, que os tribunais espanhóis consideram discriminatório e ilegal pela discriminação que provocam, que está muito entrelaçado com os grupos do Podemos e todas as suas marcas brancas, o Podemos originalmente em 2014 a 15. Quando chega ao poder, gera uma onda de propostas vindas das instituições, desde pequenas prefeituras que não têm dinheiro nem para construir um ginásio para seus jovens, mas sim têm dinheiro para promover o ódio através de iniciativas culturais, para boicotar iniciativas culturais, para mandar dinheiro para alguém na Palestina que nunca ninguém vai controlar. O que, inclusive, acaba nas mãos de terroristas sanguinários, com programas como Pay for Slay, que é pagar aos terroristas que matam judeus. Isso acontece com a Autoridade Nacional Palestina. Que ninguém se engane e pense que são só os terroristas malvados do Hamas. Não, não, é que aqueles que supostamente são os bons também têm esses programas. E esses programas recebem dinheiro de vilarejos espanhóis, ou das doações ou do financiamento do nosso governo, que acaba nas mãos de terroristas. Porque não há controle e porque existe um interesse real em promover esse tipo de organização. Querem quebrar a ordem mundial, destruir a ordem e cultura ocidental, a cultura judaico-cristã, o que sempre ressalto que não podemos esquecer. Como a Europa foi fundada e como isso foi se expandindo pelo mundo com valores como o Estado de Direito, a lei, a igualdade. Bom, no final das contas, existem alguns grupos que eu realmente acredito que estão organizados, que estão tentando ir contra tudo isso. Infelizmente, na Espanha, eles chegam ao poder e promovem essas ações a partir do governo, sendo uma máquina muito poderosa. Uma máquina poderosa no Holocausto ou antes, com a ascensão do Partido Nazista. Uma das primeiras coisas que eles fazem é o boicote contra os judeus, os médicos judeus, os produtos judeus, e vão lá e marcam os produtos judeus. É isso que você está descrevendo? O BDS é essa organização que se encarrega de apontar produtos judeus do judeu das nações, que é Israel. E o que você me descreve de que é algo sistemático que vem do governo, por um lado me impacta, mas por outro lado, talvez então a solução venha daí, de colocar outro governo, ou existe uma solução que seja por meio de dar uma resposta midiática? Bom, as duas coisas. Obviamente que esse governo saia do poder seria muito benéfico, mas na minha opinião, não seria benéfico só para os judeus, seria benéfico para todos os espanhóis. É um governo tremendamente corrupto. Toda a família do presidente está envolvida em algum caso de corrupção. Todos os seus braços direitos estão envolvidos em casos de corrupção. Não quero entrar nesse âmbito porque talvez não seja onde devemos entrar, mas nossas instituições estão sendo corrompidas. Eles têm a capacidade de ir influenciando
Obviamente, o governo, através de leis, através de imposições, muitas dinâmicas em nossas instituições que estão sendo prejudiciais para os espanhóis, para os judeus em particular, ainda mais. Ou seja, estão chegando até mesmo a museus como o Reina Sofia, que chegou até a fazer uma exposição chamada Do Rio ao Mar. Então, a gravidade é uma força tão grande que parece até coisa de filme, né? Como pode tudo isso estar em um só lugar e nada acontece? A Europa não acorda nem reage. Bom, também é um despertar por parte dos espanhóis sobre o que está acontecendo especificamente contra os judeus. No fundo, isso é contra todos os espanhóis, pois fere o Estado de Direito e a Constituição. Quando atacam um, acabam atingindo todos que discordam do governo. Isso é muito típico dos judeus, essa coisa do canário na mina. No fim, muitas vezes somos os primeiros a perceber esse tipo de agressão, intimidação ou discriminação. O bom é que temos isso na Espanha e em outros países também, mas falo da Espanha porque estou aqui. É que existem organizações como a ACOM, que são organizações da sociedade civil, não são organizações judaicas propriamente ditas, ou seja, defendemos o direito dos judeus de viverem na Espanha em liberdade e dentro de toda a legalidade. Como qualquer espanhol, defendemos a não discriminação e a existência de Israel. Queremos também relações ótimas e fluidas entre Espanha e Israel. Tudo isso que o governo da Espanha faz, que vocês talvez tenham visto, tentando boicotar, não só os produtos que eles também fazem, não só cinemas, ou seja, filmes, houve espetáculos de Mayumaná, por exemplo, também que quiseram discriminar e houve casos em que cancelaram as apresentações. Recentemente, em Barcelona, um site marcou com pontos amarelos todos os negócios judeus da cidade. Bom, Pois temos muitas dessas coisas que obviamente lembram os princípios do regime nazista, não que, como bem sabemos, foi uma tragédia para os judeus, mas também foi uma tragédia para o mundo livre. E esses são pequenos alertas que o mundo vai nos dando, que precisamos conseguir expressar e difundir para todo mundo. Para nós, às vezes, é muito óbvio ver isso, mas para o resto das pessoas não é tão óbvio assim. Isso não faz parte do imaginário social ou cultural deles, pois não viveram ou conheceram isso, e na Espanha a cultura judaica não é predominante. Não há um conhecimento profundo, nem da cultura judaica em geral, muito menos do que é o Estado de Israel. Então, essa luta também é muito importante para nós, porque é uma forma de nos fazer conhecer, para que as pessoas entendam, para que as pessoas saibam, para que as pessoas possam combater. Todas essas fake news, às vezes, olha, eu te digo que acho que nem são fake news tecnicamente, ou seja, nem mesmo o meio de comunicação elabora a notícia falsa. Quero dizer, o meio de comunicação pega a notícia, ou seja, não é o meio de comunicação que inventa, e sim a fonte. Por exemplo, durante a guerra de Gaza tem sido a Hamas, porque os jornalistas estavam se alimentando da Al Jazeera, que é um meio de comunicação com um claro viés. No final das contas, eles copiavam e colavam, copiam e colam, ou seja, traduzem, copiam e colam. Então, no fim, o que existe mesmo é uma infraestrutura gigantesca com muito dinheiro de vários países árabes. Há um conflito complexo e seria necessário discutir por horas as diferenças, inclusive internas, entre as tendências religiosas nos países árabes. Isso explica por que alguns estão de um lado e outros do outro. Por isso, os acordos de Abraão são importantes e várias oportunidades já começaram a surgir e provavelmente continuarão, promovendo mudanças. Ou seja, existe uma dinâmica muito complexa, muito bem construída, que faz com que tudo isso tome esse rumo. E depois, quando você tem um governo que só faz se agarrar a isso, por um lado, porque são antissemitas, porque tem aliados que são declaradamente antissemitas, e porque, no final das contas, esse governo se declarou pelos seus atos, pelas suas frases, pelos seus feitos, mas principalmente pelos seus atos do dia a dia, porque dizem uma coisa, mas fazem o contrário. Eles tentaram se limpar de mil maneiras, mas a realidade é que são, eu digo isso muitas vezes, se tornaram os melhores porta-vozes do Hamas no mundo. E isso vai ter consequências nefastas para a Espanha. E o que estamos conseguindo com essa liderança da Espanha é o boicote a Israel. Falo do governo da Espanha, não dos espanhóis. Acho que esse governo é o que menos representa o povo espanhol na história. No final, quem você prejudica são os próprios espanhóis. Quem está se isolando somos nós, os espanhóis. É a Espanha que está nos isolando. Esse governo nefasto, esse governo corrupto, é contra os espanhóis. Sejamos ou não sejamos judeus, se você impede a defesa militar da Espanha por não querer acordo com a empresa israelense, quem perde somos nós, espanhóis. Prefere fazer acordo com Estados Unidos ou Marrocos?
No fim, Marrocos vira o principal aliado de países como Israel e Estados Unidos na região. Quem perde somos nós, os espanhóis. Então, no final, o que esse governo está conseguindo é isolar os espanhóis, não isolar Israel. Porque o mundo livre, o mundo inteligente, o mundo que não quer subjugar, o mundo que quer que o mundo seja liderado pelo império da lei, não aceita as ações deste governo. Então, no final, o que temos é um governo terrível, porque é realmente um governo terrível para os espanhóis, e eu digo isso como espanhola, e depois temos um governo nefasto e assustador também. Por outro lado, para os judeus, porque estão nos colocando na mira, estão criando um ódio, porque estão fomentando isso, estão alimentando o ódio contra os judeus. Na Espanha, os espanhóis não odeiam os judeus, porque se você anda na rua e nada acontece com você por ser judia, em geral, e muito menos antes. Sim, havia pessoas que têm preconceitos, há pessoas que têm preconceitos religiosos, há pessoas que têm preconceitos políticos. Isso sempre vai existir, e graças a Deus eu tenho que te dizer que exista, porque isso quer dizer que somos livres, isso quer dizer que temos capacidade de pensar. O que temos que conseguir fazer é, primeiro, poder rebater livremente e, segundo, conseguir reeducar as pessoas. Ou seja, se você é criado no ódio como os palestinos, não pode agir diferente. Essas crianças crescerão odiando os judeus porque são ensinadas assim. Se os espanhóis estão sendo bombardeados dia e noite, na ACOM publicamos recentemente um relatório sobre a quantidade de notícias que saíram sobre Gaza e seu viés, e o que saiu, por exemplo, sobre o Irã ou o Sudão. Essa é a diferença. É tão brutal que dá para perceber uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas, porque as pessoas não têm tempo para parar e pensar, investigar e pesquisar cada uma das notícias, elas ficam só com a manchete e pouco mais. Então, se as manchetes estão sempre apontando para Israel, estigmatizando Israel, demonizando Israel, no final as pessoas acabam dizendo, pá, bom, então eles eram maus, muito maus. Mas não é assim. Então, nós desde a COP, sim, nós fazemos isso. É uma luta direta e radical contra esse tipo de pessoa. E não nos importamos com a orientação política. Se é governo de esquerda, somos contra por isso. Se é de direita, também. Se é de centro, pelo mesmo motivo. Ou seja, das pessoas que não respeitam os judeus, as pessoas que não respeitam o direito de Israel de existir, somos totalmente contra eles, pois acreditamos que estão errados e, na maioria das vezes, cometem crime de discriminação. Um dos meus 3 principais públicos nas redes sociais é da Espanha. O que acredito ser esse fenômeno é que é preciso fazer uma diferenciação entre o que faz o governo espanhol e o que está pedindo uma boa parte do povo espanhol. Eu vejo isso refletido nas redes sociais. E, na verdade, vou confessar algo. Muitos dos conteúdos que às vezes eu falo são dados que eu pego da ACOM. Eu sigo a ACOM já faz alguns anos e eles têm conteúdo muito valioso, de primeira mão, muito rápido. Convido o público. Quem quiser saber mais sobre a ACOM, pode procurá-los no Instagram. Vou deixar tudo na descrição, vocês só precisam clicar e já chegam lá, que é ACOM Israel, e também na rede social X, que é ACOM. Ratita embaixo é isso, e aí vocês podem acessar, deixo tudo na descrição. Novamente, Rosa, quero deixar o público aqui com essa vontade de saber mais. Tenho certeza de que mais de um espanhol está assistindo a este vídeo e está batendo na mesa sem acreditar que o governo faz essas coisas. Vou dizer só uma coisa, como alguém que não é espanhol, você vê isso de fora? Ao observar a dinâmica na Espanha, às vezes eu vejo que dizem para os espanhóis que têm orgulho da Espanha, chamam eles de fascistas porque carregam uma bandeira da Espanha, porque usam um símbolo que os espanhóis têm há séculos, fascista. Quem leu literatura e entende o que é fascismo? E que a gente vê que justamente são esses governos, esse tipo de grupo, e a sua forma de censurar e a sua forma de atacar especificamente, isso é o fascismo. É uma grande ironia, mas vou encerrar. Rosa, obrigado por estar aqui e continuem com o ótimo trabalho na Acomacion. Vocês podem encontrá-los nas redes sociais. Deixarei na descrição. Muito obrigada e continue com esse trabalho excepcional.